A longevidade de Noé, mito ou realidade? Segundo a Bíblia, Noé viveu por 950 anos. Isso é mais do que 10 vezes o tempo médio de vida de uma pessoa nos dias atuais. Mas será que esses números são reais? A Bíblia fala a verdade ou há outra explicação? Imagine isso. Se alguém nascesse no ano 1200, antes mesmo da descoberta da América e do Brasil, e ainda estivesse vivo, isso pareceria impossível, certo? Mas essa é a realidade que a Bíblia apresenta. Noé não apenas testemunhou o mundo antes do dilúvio, mas também viu o surgimento de uma nova era. Suas mãos construíram uma arca colossal. Suas palavras ecoaram advertências ao mundo antigo, e sua vida ultrapassou qualquer expectativa humana. Os relatos de Gênesis deixam claro: Noé viveu 950 anos. Alguns acreditam que os primeiros humanos tinham um corpo diferente, adaptado para resistir ao tempo. Outros defendem que o ambiente pré-diluviano favorecia vidas extremamente longas. Mas há também quem diga que os números bíblicos foram contados de forma diferente. Qual dessas hipóteses faz sentido? Para responder, precisamos entender primeiro como funcionava a longevidade dos patriarcas bíblicos. Noé não foi o único a viver mais de 900 anos. A Bíblia menciona uma lista de homens que ultrapassaram qualquer expectativa de vida já vista por nós. Adão teria vivido 930 anos. Sete, seu filho, 912 anos. E o recordista absoluto, Matusalém, com 969 anos. Isso significa que ele viveu tanto tempo que poderia ter conhecido 9 gerações de sua própria família. Mas será que esses números são literais? Ou há algo mais escondido nesses registros antigos? Para entender isso, precisamos olhar para o padrão que a Bíblia nos apresenta. Durante os primeiros capítulos do Gênesis, a longevidade dos patriarcas segue um padrão semelhante. Todos viviam séculos, alguns chegando perto de 1 milênio. Mas há um detalhe curioso. Após o dilúvio, essas idades começam a cair drasticamente. Abraão, por exemplo, viveu apenas 175 anos. Moisés, um dos maiores líderes bíblicos, morreu com 120 anos. E com o passar das gerações, a expectativa de vida humana foi se aproximando do que conhecemos hoje. Isso nos leva a uma questão intrigante. O que aconteceu? Como um ser humano pode viver quase 1 milênio e, de repente, as gerações seguintes terem uma longevidade tão reduzida? A resposta pode estar em 3 fatores principais: intervenção divina, mudanças genéticas e transformação ambiental. A primeira explicação é teológica. Segundo a Bíblia, os primeiros humanos foram criados diretamente por Deus, e sua constituição física poderia ser diferente da nossa. Alguns estudiosos defendem que a longevidade extrema era um presente divino para que a Terra fosse povoada rapidamente. Mas então, por que essa bênção desapareceu? A resposta pode estar no dilúvio. Após o grande evento, Deus impôs limites à vida humana, e em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus dá um prazo de 120 anos para que a humanidade se arrependa antes do dilúvio acontecer. Como o arrependimento não ocorreu, reduzir o tempo de vida poderia ter sido uma decisão divina para reduzir o mal que crescia na Terra. Outra teoria sugere que os primeiros humanos tinham uma genética mais pura. Noé pertencia às primeiras gerações da humanidade, e seu DNA poderia ser muito mais resistente ao envelhecimento. Com o passar das gerações, mutações genéticas e doenças foram se acumulando, reduzindo drasticamente a expectativa de vida. Mas será que isso explica tudo? Por fim, temos o fator ambiental. Alguns cientistas e pesquisadores da Bíblia sugerem que o mundo antes do dilúvio era drasticamente diferente. Uma das hipóteses mais discutidas é a de que a Terra possuía uma camada de vapor de água na atmosfera, protegendo a humanidade dos efeitos nocivos da radiação solar e criando um ambiente perfeito para a longevidade. Se isso for verdade, o dilúvio pode ter destruído essa proteção, mudando para sempre a biologia humana.
Seja qual for a causa, o fato é que, após o dilúvio, a expectativa de vida humana nunca mais foi a mesma. Mas diante de tantas explicações, resta uma última pergunta. Noé realmente viveu 950 anos ou há uma interpretação errada dessa história? Diante de tudo o que vimos, a longevidade de Noé continua sendo um mistério. A Bíblia afirma que ele viveu 950 anos, e não há indícios de que esse número seja simbólico dentro do contexto dos patriarcas. No entanto, a ciência moderna não reconhece a possibilidade de uma vida tão longa. Isso nos leva a 3 caminhos possíveis: aceitar a explicação bíblica como um milagre, buscar uma explicação científica alternativa ou questionar se os números foram interpretados corretamente. Se a vida de Noé foi realmente prolongada por intervenção divina, então essa longevidade faz parte de um plano maior, onde os primeiros humanos tinham uma constituição diferente, criada para durar séculos. Por outro lado, se fatores ambientais e genéticos favoreceram essa longevidade, isso significa que a humanidade já foi biologicamente superior ao que é hoje. Mas se houve um erro de interpretação ou uma forma diferente de contar os anos naquela época, então Noé pode não ter vivido tanto tempo assim. Independentemente da resposta, a história de Noé continua sendo uma das mais impressionantes da Bíblia. Ele sobreviveu ao maior evento catastrófico da humanidade, reconstruiu sua vida após o dilúvio e, segundo os registros sagrados, viveu por quase 1 milênio. Se gostou, deixe o like e compartilhe para mais pessoas. E até o próximo vídeo.